Fala pessoal, segundo dia de Copa do Mundo. Ontem começou a 22ª Copa do Mundo FIFA no Catar. Uma Copa diferente, como foi falado no vídeo de ontem, uma Copa que começou no final do ano, por ser no inverno do Oriente Médio, inverno no Catar, por causa das altas temperaturas. Ontem a gente teve a cerimônia de abertura e o jogo inaugural entre Catar e Equador. Hoje nós tivemos 3 jogos. Logo pela manhã, a Inglaterra enfrentou o Irã. Na hora do almoço, a Holanda enfrentou o Senegal, que era do dia de hoje, era o jogo mais interessante, o jogo que gerava muita expectativa. E no final da tarde, Estados Unidos e País de Gales se enfrentavam. Como eu falei ontem, né, muita coisa acercou essa Copa do Mundo, e problemas na escolha, denúncia de compra de voto para escolher o Catar como sede. Isso existe em todas as outras Copas, então não é novidade nenhuma, né? Sempre vai ter, principalmente quando movimenta muito dinheiro, que hoje mas assim, a gente falando 2 dias, olhando à distância, lógico, e vendo o que o pessoal fala sobre a Copa do Mundo, está sendo uma Copa do Mundo espetacular, tudo de primeira, estádio, hotelaria, chegada e saída dos estádios. Então, por enquanto, a gente pode falar que está uma Copa legal. Vamos falar um pouco dos jogos de hoje. Pela manhã, a Inglaterra enfrentou o Irã, e o Harry Kane, que é o centroavante inglês, um cara que sempre fala sobre causas importantes, tudo. Lembrando, ontem até comentei que o Catar é um país do Oriente Médio, de maioria muçulmana, tem algumas leis específicas. Uma proibição de homossexuais, então tem um lado todo diferente para quem é da LGBTQ+, né? E o Harry Kane era um dos capitães que entrariam com uma faixa com as cores do arco-íris, que é a bandeira da LGBTQ+, só que a FIFA, de última hora, decidiu proibir isso e avisou todos os capitães que quem entrasse com essa faixa seria punido com cartão amarelo, por ser proibido manifestações. Só que vamos lembrar, isso não é uma manifestação política. Tá? Isso não tem nada a ver com política. Realmente eu concordo que se você tiver alguma manifestação política, tudo bem. Isso é uma causa, do mesmo jeito que o causa do racismo, que já foi levantado, inclusive na língua inglesa, que é uma causa muito presente lá. Eles fazem grandes manifestações, tanto que no jogo, antes da bola rolar, todos os jogadores da seleção inglesa se ajoelharam em campo, só levantaram ao apito do árbitro. Então mostra que eles estão sempre nessas causas. E é uma pena que isso tenha acontecido, já que a FIFA caga regras e agora está recebendo pancada dos Qataris. Os Qataris estão cagando regras para a FIFA e a FIFA está dizendo amém para todas elas, né? Esse é um pecado geral. Outro grande problema que teve, assim, não é um problema, mas uma manifestação, as mulheres iranianas, que são totalmente proibidas de fazerem coisas no país, e algumas delas estavam no estádio lá, e no Irã é proibido mulheres frequentar estádio, e eu acho que houve uma manifestação muito legal por esse lado. A seleção iraniana, alguns jogadores até já se manifestaram em redes sociais, tudo, até correram alguns riscos, porque o Irã também é um país muito fechado, que tem grandes sanções para isso, e correm risco também de sofrer alguma punição dentro do país. Quanto ao jogo, como o jogo de ontem não foi um grande jogo de futebol, se a gente olhar o placar só 6-2 para a Inglaterra, você fala, nossa, que jogão. Mas não foi, era esperado o que aconteceu. Irã se recuando, Irã se retrancando, tentando buscar o contra-ataque, a Inglaterra propondo mais o jogo, buscando mais as ações ofensivas. O Irã, que é treinado por Carlos Queiroz, terceira Copa do Mundo, Carlos Queiroz. Aí você vai lembrar, esse placar elástico não é um placar muito comum com a seleção iraniana. Vale a gente lembrar que na Copa de 2014, por exemplo, a Argentina ganhou do Irã no sufoco, com uma genialidade do Messi, né? Na Copa de 2018, Portugal empatou
com o Irã, e a Espanha ganhou só de 1-0 do Irã. Então o Irã faz jogos muito duros, muito difíceis, né? Logo no começo do jogo, um choque entre o goleiro iraniano e o zagueiro. O goleiro teve que sair com suspeita de concussão, né? Então já também deu uma balada na equipe, isso aí atrapalha um pouquinho o foco. Algum erro de marcação e sai o primeiro gol na Inglaterra, o que facilitou um pouco. Até Irã ficou meio perdido depois e se abriu. Primeiro tempo termina 3-0 para a Inglaterra. Inglaterra forçando bastante jogada pelas laterais, bastante jogada. O Harry Kane não fez nenhum, mas foi o garçom do jogo, né? Deu 2 assistências, jogando muito bem. Saka, que foi muito criticado na Eurocopa do ano passado, que perdeu o pênalti, foi inclusive, ele teve muitas postagens duras, racistas inclusive, por ele ter perdido o pênalti. Ele fez 2 gols, aliás, 2 belíssimos gols o Saka fez. Sterling fez um, Rashford fez um também. Rashford também perdeu o pênalti e também fez um gol. Então é importante, Rashford entrou no segundo tempo. Jogadores que foram muito criticados, inclusive com conotações racistas, o ano passado na perda da Eurocopa para a Itália nos pênaltis. Eles dois perderam os pênaltis e hoje eles fizeram gols importantes para a Inglaterra dar esse passo importante. Era sabido que a Inglaterra era a favorita a esse jogo. Ninguém imaginava a facilidade que teve o jogo, né? O Irã não conseguia chegar, mesmo nos contra-ataques, não conseguia incomodar. Fez um belo gol quando estava 4-0 para a Inglaterra, né? O primeiro gol foi uma jogada muito bonita, uma finalização forte de primeira. E depois, no final já do jogo, um pênalti. Até a gente vai falar que a gente assiste, né, aqui no Brasil, quem tem o direito de transmissão é a Rede Globo de televisão, e mais uma vez pisaram na bola. No primeiro tempo teve um pênalti no Maguire, foi agarrado dentro da área. A arbitragem do Klaus, o Klaus não viu, o VAR não chamou o peruano, agora esqueci o nome do peruano que estava no VAR, que eram os 2 árbitros do VAR eram peruanos, e o trio de campo era o trio brasileiro. Rafael Klaus apitou bem a partida, não era uma partida tão difícil, tão complicada, mas ele apitou bem, aplicou bem os cartões amarelos, não viu esse pênalti no Maguire, isso teria que ter chamado o VAR teria que dar atenção e o VAR não chamou. E depois chamou para esse lance, um lance de puxão de camisa já no finalzinho do jogo, já nos acréscimos, e foi chamado, ele olhou no VAR e deu o pênalti. Aí a central do apito, tanto da Rede Globo quanto da Sport TV, disseram que não foi pênalti. Mas é um lance de pênalti, um puxão pela camisa. O Klaus não tinha como ver, estava totalmente encoberto pelos jogadores. Era lance para VAR mesmo e o VAR agiu corretamente. Né? Pênalti marcado, gol, e deu a saída e acabou o jogo. Esse jogo também marcou 2 casos curiosos, né? Acho que nunca tinha acontecido isso. No primeiro tempo, com a lesão do goleiro do Irã, o Klaus deu 14 minutos de acréscimo. Então a partida teve quase 1 hora, foi para 59 minutos no primeiro tempo. E no segundo tempo o Maguire também sentiu uma lesão. Não deu para ver durante a partida e não houve um reprise para ver como que ele se lesionou. Também ele estava no campo meio desorientado, parece que levou uma pancada na cabeça ou se sentiu mal, alguma coisa assim. Ficou bastante tempo para ser atendido e retirado do campo. Foi substituído. Tivemos várias substituições no segundo tempo, e no segundo tempo o Klaus deu 10 minutos de acréscimo. Também não é comum isso daí. Então nós tivemos quase uma prorrogação a mais só de acréscimos da arbitragem. Tecnicamente o jogo não foi espetacular, como já não tinha sido ontem Equador e Catar. O que se esperava da Inglaterra, a Inglaterra fez até mais, né, do que se esperava. Se esperava um pouquinho mais do Irã, principalmente na parte defensiva, só que não conseguiu ter esse efeito de qualidade. O segundo jogo do dia era o jogo mais esperado do dia, Holanda e Senegal, as duas forças do grupo A. Holanda, que chegou com uma grande das favoritas, Senegal, que é o atual campeão da Copa das Nações Africanas, só que perdeu o Mané nas vésperas da Copa do Mundo. O Mané teve que fazer uma cirurgia, inclusive, não viajou, nem foi convocado, né?
foi uma das baixas, uma pena nessa Copa do Mundo. Era a primeira vez que a Copa do Mundo chega no meio da temporada europeia. Imaginava-se que ninguém teria problema físico, ninguém teria problema de lesões, e muito pelo contrário, essa é uma Copa que mais teve lesões de jogadores nas vésperas da Copa, foi essa Copa aqui. Estranho, é alguma coisa para a gente ver e analisar, porque tá certo que o calendário foi todo modificado para a Copa ser em novembro e não no meio do ano. Talvez isso tenha algum fator preponderante, né? O jogo em si não foi tecnicamente nenhum grande jogo, como ontem, como o da Inglaterra na parte da manhã. Talvez o peso da estreia, pressão, jogadores ficam nervosos, afobados mesmo. A Holanda tentando propor o jogo, o Senegal buscando contra-ataque e tudo. E a Holanda tem um bom time, mas é um time muito, vamos dizer assim, bloqueável, porque as ações são sempre pela ponta, jogadores de velocidade pela ponta, eles jogam sempre com 3 atacantes, 2 abertos, que fecham, recompõem, é um 4-3-3, isso aí já desde muito tempo, é aquela marca da Holanda, né? A Holanda jogava no 3-4-3 ou 4-3-3, muitas vezes o Ajax jogava assim, então era um 3-5-2 quando defendiam, 3-4-3 quando atacavam, né? Era um time sempre perigoso assim, e a Holanda puxa muito para isso daí. Tem grandes jogadores, De Jong, que é um jogador excepcional, não foi bem, né, como um todo. De Ligt também não foi bem. E a grande surpresa é o goleiro. Agora eu me esqueci o nome do rapaz. É um goleiro que basicamente não tem jogos pela seleção. Ele foi algumas vezes convocado e sempre como reserva. É o goleiro que na história das... Aliás, não só goleiro, o jogador. É o mais alto da história das Copas do Mundo. Ele tem 2,3 metros de altura. Estreou pela primeira vez numa Copa do Mundo, jogando como titular da seleção. O Van Gaal, aliás, gosta de fazer esses tipos de coisa, né? Quem não se lembra da Copa 2014 com a Costa Rica nas quartas de final, que ele tira o Christen e coloca o Cru na finalzinha da prorrogação para decisão por pênalti, o Cru pega 2 pênaltis. Então ele é um treinador que faz essas novidades aí, e ele foi muito bem. Ele fez 2 defesas importantes, 2 defesaças ele fez durante o jogo. Como eu falei, a Holanda buscava mais o jogo, mas era um jogo que caminhava para um 0-0. Ia ser o primeiro 0-0 da Copa, até que o Mendy fez 2 lambanças. A primeira até tem uma explicação, até eu ouvi alguns jogadores falando, e posso até concordar, acho que foi falha, mas eu entendo a colocação. Foi uma bola cruzada na alçada e ela cai de repente. O jogador da Holanda vem de velocidade alta e o Mendy sobe e ele não chega nem perto da bola. O jogador da Holanda cabeceia primeiro que ele fica caçando borboletas, né? E o goleiro realmente não tem a mesma explosão de um jogador de linha, a velocidade, principalmente para vir entrar assim como facão, como dizem, né, em velocidade. A bola veio baixa, ela cai de repente, e aí o Mendy perde o tempo da bola, cabeçada 1-0, e depois um chute que não foi nem tão forte. O Mendy não consegue jogar ela para lateral, ele ia dar espalmada, uma abafada para o meio da área, e a Holanda faz 2-0. A Holanda melhorou no segundo tempo, mas não foi uma partidaça, se esperava mais do jogo. Era um jogo que era bem interessante, 2 seleções que são as favoritas do grupo. A Holanda, inclusive, é uma das favoritas para a Copa, mas não foi um grande jogo. E o último jogo do dia, nas 4 horas, Estados Unidos e País de Gales. País de Gales jogando a sua segunda Copa do Mundo, desde 1958. Quem não se lembra, em 58 o Brasil enfrentou o País de Gales, foi 1-0, gol do Pelé, primeiro gol do Pelé em Copas do Mundo. Aquele jogo classificou o Brasil para a semifinal. E primeiro tempo não foi também um jogo tecnicamente impressionante, foi um jogo razoável. Primeiro tempo, os Estados Unidos buscou mais. Os Estados Unidos tem um time bem interessante, um time bom tecnicamente, só que é um time muito jovem, né?
o Pulisic, que é o meia do Chelsea, era o cara que comandava o meio-campo e as ações ofensivas dos Estados Unidos. O País de Gales não conseguia ficar com a bola, não conseguia imprimir um ritmo, nem velocidade, nem nada. O Bale bem sumido no primeiro tempo. Sai 1 a 0, Estados Unidos faz 1 a 0. Timothy Weah, para quem não conhece esse nome, George Weah, o pai dele, liberiano, nunca jogou uma Copa do Mundo, era um atacante, um centroavante magnífico, foi eleito o melhor jogador do mundo em 1995, jogava no Milan, e o filho dele, Timothy Weah, joga pelos Estados Unidos, fez o primeiro gol da família em Copa do Mundo, o primeiro jogo dele em Copa do Mundo, tem 21 anos, muito bom jogador, tem muito a evoluir. Talvez os Estados Unidos seja a segunda força do grupo, né? Inglaterra primeira, País de Gales e Estados Unidos vão brigar ali. Acho que a diferença vai ser justamente vencer ao Irã. Qual dos dois vão vencer o Irã e vencer por um placar melhor? Talvez consigam se classificar. O País de Gales tem um time mais experiente até que os Estados Unidos. Tem Gareth Bale, mesmo em fim de carreira, é o Bale. E no segundo tempo, um pênalti bobo, infantil, em cima do Bale. Ele mesmo fez um gol que País de Gales não fazia desde 1958 numa Copa do Mundo, né? É a segunda participação de País de Gales, então vale o registro por isso daí. Amanhã, terceiro dia de jogos na Copa do Mundo. Amanhã nós vamos ter 4 jogos na Copa do Mundo. 7 horas da manhã, a Argentina enfrenta a Arábia Saudita, o primeiro jogo. Depois nós temos jogo da Polônia, né? Estreia do 7 horas da manhã, não. 10 horas da manhã, Dinamarca e Tunísia. Dinamarca é uma das seleções apontadas como talvez a grande surpresa da Copa do Mundo. Lógico, a gente sabe que a Dinamarca não vai ganhar, mas talvez surpreenda no seu futebol. Dos últimos 10 jogos, eles ganharam 9, então é um time muito bom. É um time novo também. E tem o Kasper Schmeichel, filho do grande Peter Schmeichel. Então vale a pena, vale assistir isso daí. É uma seleção que perdeu a semifinal da Eurocopa para a Inglaterra. Então é uma seleção que realmente tem interessante, né? Tem jogadores bem interessantes. Então vale a pena assistir o jogo. Tunísia é um time da África, uma seleção africana que é uma seleção que a gente, lógico, não é a favorita, talvez nem para se classificar para a segunda fase, mas é uma seleção que também pode surpreender um pouquinho. O jogo da 1 hora é um jogo do México e Polônia. Aí sim, México, a gente nunca sabe o que esperar do México, a gente nem sabe como que vai chegar no México. E a Polônia do Lewandowski, sem o Karim Benzema, que é o atual bola de ouro. O anterior é o Lewandowski, que é o bola de ouro. O anterior é ele que representa aí o prêmio da France Football, né? Que é o melhor jogador. E o jogo das 4 estreia o campeão, França e Austrália. A França perdeu muitos jogadores. França e Austrália foi o primeiro jogo da França na Copa de 2014 no Brasil. O jogo foi 2-1 para a França. Mas a França perdeu muitos jogadores importantes. Perdeu o último agora, o Karim Benzema, já na Copa do Mundo. A França cortou o Benzema, não vai convocar ninguém. Vão ficar com 25 atletas. E é um jogo interessante. Por quê? Porque nós temos a famosa, como se fosse assim, a praga do campeão, né? Não vou dizer praga, mas assim, tipo, a zica do campeão. De 2002 para cá, só um campeão do mundo venceu na estreia. Em 2002, a França, que era atual campeã, perdeu para Senegal na estreia, 1 a 0. Em 2006, o único vencedor foi o Brasil. O Brasil venceu a Croácia por 1 a 0. Em 2010, a Itália perdeu a sua estreia. Em 2014, a Espanha foi goleada no primeiro jogo para a Holanda 5 a 1. Em 2018, a Alemanha também perdeu na estreia da Copa do Mundo. Então, a França quer acabar com a zica do campeão amanhã.
vai ser um jogo interessante. A gente não sabe o que esperar dessa França, que está muito modificada, perdeu vários jogadores importantes, mas é um dos favoritos a vencer a Copa do Mundo, tá? Hoje é o dia 2, vamos tentar fazer amanhã, cada dia a gente vai tentar fazer um vídeo novo. O adiantado da hora foi o horário que eu consegui fazer, mas vamos tentar aí manter isso daí. Sempre no final da noite eu tento lançar o vídeo, tá? Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que quem não se inscreveu no canal, não se esqueça. Se inscreva, ative o sininho, dê um like, ajude compartilhando nossos vídeos. Até o próximo vídeo.